Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai estar assistindo essa apresentação. O meu grupo é formado pelos integrantes Alexandre, Caterine, Priscila, Rafael e eu, Thaís, e a gente vai estar apresentando para vocês as danças da região Sudeste. Como danças, a gente escolheu a catira, o jongo e o São Gonçalo. Antes de a gente começar a apresentar as danças para vocês, a gente vai falar sobre a região Sudeste. Então, a região sudeste do Brasil ela é formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. A região é marcada pela sua diversidade cultural, ricamente influenciada pelas culturas indígena, africana, europeia e asiática. De acordo com o IBGE de 2010, a região sudeste é a que maior tem de população, é a mais populosa. Contendo mais de 80 milhões de habitantes. O que marca realmente a região sudeste é as festas, gastronomia e as danças típicas, e entre outros, são que representam os costumes e manifestações culturais dessa região. Então, eu vou começar apresentando para vocês sobre a catira. Então, vamos começar pelas características da dança catira. A catira, também chamada de cateretê, ela é uma dança do folclore brasileiro em que o seu ritmo musical ele é marcado pela batida das mãos e dos pés dos dançarinos. Ela é de origem híbrida, porém com influências indígenas, africanas e europeias. A catira ela tem suas raízes em Goiás, norte de Minas e interior de São Paulo. A sua coreografia ela é executada na maioria das vezes por homens, e pode ser formada de 6 a 10 integrantes, e mais uma dupla de violeiros, onde os mesmos tocam e cantam a moda. Ela é uma dança típica do interior do Brasil, principalmente de influência à cultura caipira, como São Paulo, norte do Paraná, Minas Gerais, Goiás e partes do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A coreografia da catira ela é quase sempre fixa, havendo poucas variações de uma região para a outra. E ela sofre algumas influências de danças internacionais, como o sapateado e o fandango, e nacionalmente ela tem algumas influências também do rachapé e do bate-pé. Dentro da catira, então, existem alguns passos principais na dança, e a gente traz para vocês alguns, que são o rasqueado, a escova, o movimento serra acima, o movimento serra abaixo, o movimento recortado e o movimento levante. Então, cada um tem um significado, cada um significa um passo, e a gente traz os principais aqui para vocês. Quanto às vestimentas na catira, os integrantes possuem uma vestimenta então específica, que é a camisa, a calça, o chapéu e a botina. A botina é o adereço mais importante porque é com ele que vai estar fazendo o som da batida no tablado. Então, ele é o adereço mais importante. Outro item também muito utilizado é o lenço, e aí utilizam ele tanto no pescoço ou tanto na cintura. Outra questão também que é até bacana comentar, que atualmente já é possível encontrar mulheres também praticando a catira. E mesmo assim a vestimenta ela é igual. E aí a gente traz mais algumas fotos para vocês observarem melhor a questão de como é a roupa, os adereços, como é a formação deles, a dupla de violeiros e outros itens a mais. Quanto ao instrumento encontrado que se utiliza na catira, encontramos a viola caipira. A viola caipira, se comparada com o violão, ela acaba sendo um pouco menor em questão do seu tamanho, e a viola ela possui um timbre mais agudo. Outra comparação também é referente às suas cordas. Essa viola ela possui 5 pares de cordas, enquanto um violão tradicional ele possui 6. E o violão também, as suas cordas eles são tocadas individualmente, enquanto na viola elas são tocadas aos pares. Como vocês podem observar, então ele possui
cinco cordas, né? Porém, vocês podem reparar na questão dos pares, que tem 5 pares. Curiosidades. Vieira e Vieirinha, eles se consagraram como os maiores catireiros do Brasil. Apesar de desenvolverem outros estilos musicais, a dupla sertaneja divulgou a música caipira por todo o país. E assim, eles se apresentaram em vários programas de rádio, TV, isso principalmente na década de 50 e 60. Então, a música, assim, estilo, ficou muito conhecida nessa época, através muito deles. Outra curiosidade também que é interessante comentar é que, como eu até disse no começo, que antigamente só os homens que eram admitidos na catira, só os homens participavam. E aí tem uma certa explicação que era mais por conta da força e da resistência que esses homens tinham. Como a dança ela se baseia na batida dos pés, principalmente, então o som vem através dos pés, então dizem que os homens eles tinham mais essa força e essa resistência com as batidas. Então, por fim, o panorama atual da catira, como ela se encontra. Atualmente, então, a catira ela é praticada principalmente no interior do Brasil, então, como já comentado, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. E assim, a coreografia da catira ela muda de acordo com a região que é praticada, porém tendo poucas alterações. E aí, Minas Gerais ela ficou, se difundiu como uma das mais tradicionais. Apesar das raízes estritamente masculina, então as mulheres já conquistaram o seu espaço e hoje em dia já existe grupos femininos também que divulgam o ritmo, como os grupos mistos também. E aí, hoje também, como na foto aí de fundo, já se encontram então homens, mulheres e crianças praticando. E aí a gente até traz para vocês alguns dos principais grupos que existe assim no estado em si, então tanto em São Paulo quanto Goiás, esses são um dos grupos assim principais conhecidos assim dentro da catira. E em 2010 é bacana isso que em 2010 aconteceu o primeiro festival, né, nacional de catira, onde aconteceu em Uberaba, Minas Gerais, e o evento ele contou com 18 grupos de catira promovendo esse grande encontro com a divulgação, né, dessa manifestação que é uma característica da região sudeste do país. Bom, uma outra dança agora que iremos apresentar é o Jongo. Bom, falar um pouquinho sobre o Jongo. O Jongo, em caso, é uma dança de ritmo quente e envolvente. Conserva bastante a punga. Punga, no caso, é uma outra tipo de dança na qual é um samba cantado, normalmente tocado por tambores, e também, no caso, são versos improvisados, ou seja, não tem uma letra, não tem um compositor nem nada, são versos feitos na hora, versos de improviso. Assim, a mesma coisa seria com o jongo. O jongo eles também têm os seus instrumentos, tocam e dançam também, em uma roda, uma roda. No caso, a roda do jongo normalmente é feita por homens e mulheres, ou até casais em si mesmo também. Vai um casal no meio da roda, dança, e com isso há uma interatividade entre eles. Um casal dança, vai e sucessivamente vai chamando o outro e assim vão fazendo a sua roda de dança. O jongo normalmente, por sua vez, tem costume de ter início às 9, 10, 11 horas da noite. Dançam a noite toda. Normalmente só costumam parar quando o sol está nascendo, ao raiar do dia. Normalmente o jongo é dançado em terreiros, mas qualquer local aberto pode também fazer a dança do jongo também. As vestimentas. Bom, as vestimentas do jongo normalmente são roupas brancas. Os homens costumam utilizar ternos e sapatos. As mulheres costumam utilizar saias longas, batas e lenço na cabeça. Por sua vez, muitas das vezes pode encontrar também de mulheres dançando com vestido longo. Normalmente sempre são de cores brancas. Se acontecer de alguém chegar com uma roupa de uma outra cor, ele pode até participar da dança, só que normalmente sempre são roupas brancas. É um ritual que normalmente eles fazem também.
Já em relação a calçados, as mulheres, se elas quiserem, elas podem dançar com sapatilhas e os homens de sapatos. Mas, por sua vez, eles costumam dançar descalços. Por quê? Descalços, eles conseguem ter uma melhor locomoção dos seus passos e realizar os passos de dança com melhor perfeição. Bom, agora nós vamos falar sobre dois tambores, o candogueiro e o caxambu, que são formas de expressão que integram a percussão de tambores, o canto e a dança. Eles são característicos da região sudeste do país. Eles eram praticados pelos trabalhadores escravizados de origem de Bantu, né, nas lavouras de café e canas-de-açúcar, como formas de lazer e resistência e dominação colonial. Então eles acabaram construindo esses dois instrumentos na época como uma forma de entretenimento entre eles e incluir nas danças, né, culturais daquela época. Então, aí nós temos a cuíca e o chocalho. A cuíca por si, ela era conhecida como puíta, né, um tambor de fricção com a baqueta de madeira interna e fixa, que esfregada nos panos úmidos, os dedos, né, no caso molhados, eles provocavam singulares de intervalos à altura. Já o chocalho em si é um instrumento que apareceu nas gravuras de Debrecht em torno do século XV, onde as famílias indígenas do Rio de Janeiro utilizavam para cerimônias. O chocalho ele é um instrumento que emite um som a partir de vibrações. São chamados de idiófones. E aqui nós vamos apresentar as curiosidades do jongo, né? Naquela época, todas as festas tradicionais, eles inseriam o jongo nas festas. Então, era uma cultura, era uma tradição deles incluírem o jongo em todas as festas. E uma curiosidade não muito positiva é que todos os jongos que ocorriam durante as festas sempre terminavam em briga. Era uma coisa meio que praxe, onde tinha o jongo havia sempre uma confusão no final das festas. E uma terceira curiosidade também que eu posso apresentar para vocês é que já havia os jongueiros, eles tinham uma proteção, eles tinham o hábito de fazer um benzedo nos tambores. Eles benziam os tambores antes de iniciar o jongo como uma forma de uma linguagem metafórica, né, para trazer os ancestrais e protegê-los. Mas mesmo assim acabavam sempre em confusão. E aqui eu vou apresentar para vocês o panorama atual. Desde 1996 são realizados encontros anuais itinerantes de jangueiros nos nossos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Em 2000, foi criada a Rede de Memória do Jongo, que visa articular as comunidades jangueiras entre si e com a sociedade mais abrangente. Em 2005, o jongo foi reconhecido como um patrimônio cultural brasileiro de natureza imaterial e inscrito no livro de formas de expressão. Bom dia, turma, tudo bem? Eu e a Caterine iremos apresentar agora sobre a dança São Gonçalo. Bom dia, classe, tudo bem? Fiquei responsável em falar referente às características da dança São Gonçalo, né? Então, essa dança é uma dança super bacana do folclore brasileiro, né? Ela é uma dança que conta de 10 ou 12 pares de moças, né? Também é usado um arco de arame recoberto de papel de seda branco enflanjado. E a única figura masculina presente na dança que faz o papel do São Gonçalo. Então só tem um homem, que é o privilegiado, né, com um monte de mulher à volta, que faz o papel do São Gonçalo. 4 homens tocam os instrumentos também, tá? Nessa dança aí. Ela é bem bacana. E nessa dança, as vestimentas deles são vestidos brancos e um turbante branco. Ou seja, tudo branquinho nessa dança. E é só isso, né? Que é o básico da vestimenta do São Gonçalo. É uma dança bacana, típica, né? Com várias mulheres em volta. Só apenas um homem que faz esse papel. Que significa que ele é voltado pela figura feminina, né? Onde ela tem a capacidade de se multiplicar aí nessa dança. Bom, gente, vou passar agora para a Kate para falar dos próximos itens dessa dança bacana aí. Bom dia, gente.
Aqui nesse slide eu vou mostrar para vocês os instrumentos que são mais utilizados e essenciais nesse tipo de dança, que é a de São Gonçalo. O aduf, que ele é mais conhecido como pandeiro, tem a caixa e também a sanfona, que na verdade eles colocam esse nome de sanfona, mas ele parece mais um violinozinho. No próximo slide eu vou mostrar as imagens para vocês verem um pouquinho desses instrumentos. Aqui nesse slide tem 3 instrumentos do que eles utilizam. O primeiro é o aduf, como eu havia falado, que ele é um pandeiro, só que ele é em formato quadricular. O segundo é a rabeca, que foi o que eu falei que parece um violino. E o terceiro é uma caixa, daquelas comuns que a gente vê normalmente em apresentação de samba, enfim, que é mais conhecido. Uma curiosidade que a gente encontrou para solteiras de plantão é que dizem que se uma mulher ela toca em alguma parte do corpo do túmulo desse santo, ela vai ter o casamento garantido. Então, para você que está querendo casar aí, já sabe o que fazer, né? A dança de São Gonçalo, ela tem um valor muito importante na cidade em que ela é representada aqui no estado de São Paulo, que é no bairro Água Branca, que é no distrito rural de Ribeirão Branco. Fica bem no extremo sul do estado de São Paulo. E São Gonçalo, ele não é considerado um santo pela Igreja Católica, e sim um beato, ou seja, aquele que é bem-aventurado por Deus. Esse trabalho sobre as danças folclóricas da região sudeste foi de grande valia para todos os integrantes do grupo. Com as pesquisas realizadas, podemos conhecer sua origem, história e tradições culturais desses povos e como isso adquirir esses conhecimentos. Nós, como futuros organizadores esportivos, poderemos expandir essas informações para outras pessoas, assim mantendo essa cultura rica por muito tempo. Então, pessoal, essas são as referências bibliográficas, os sites que a gente pesquisou, a data de acesso. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa apresentação, que vocês tenham curtido as danças escolhidas por nós e agradecer aos professores por dar essa oportunidade para a gente estar realizando esse trabalho, para a gente conhecer essas novas culturas e adquirir novos conhecimentos. Obrigada a todos.